Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui? Sumi, né, como sempre. Bom, mas quem me segue lá no Instagram, quem acompanha a gente desde sempre, se você inclusive não me segue ainda no Instagram, você que tá vendo esse vídeo, aproveita e vai lá seguir a gente no Instagram. Bom, o pessoal que me segue no Instagram sabe que esse ano, enfim, eu terminei a faculdade. Depois de 6 anos, 6 longos anos. Inclusive, para você que esse é o primeiro vídeo, eu te aconselho a olhar a playlist de vídeo dos YouTubes, do nosso canal do YouTube. E lá você vai ver como eu cheguei em Buenos Aires novinha. E agora eu já tô quase trintando. E, bom, agora eu terminei. Então, foi um longo processo, uma longa jornada que dá para ser perceptível também pelas minhas características faciais, por exemplo. Então, para o pessoal aí que vê os primeiros vídeos que foram postados, vão perceber também um amadurecimento da pessoa mesmo, um amadurecimento facial, coisas que realmente acontecem ao longo dos anos, coisas que eu acho muito interessante. Justamente por essa questão, né, de ser tantos anos que a gente corre atrás desse sonho que é se formar aqui na Argentina, de conseguir um diploma, esse diploma em específico que é o da UBA. Muita gente que assiste os nossos vídeos é para ter informações sobre como estudar medicina aqui na Argentina, mas a gente dá mais ênfase em como estudar psicologia na Argentina. E assim, parece pouco, mas é um processo que é doloroso sim, porque não é algo fácil, estamos falando de outro país, estamos falando de outra cultura, de outra forma de ensino, que inclusive é a temática que eu vou abordar aqui nesse vídeo de hoje. Então eu acho isso muito interessante, porque a gente pode ver com os primeiros vídeos e com esse que é o último que eu vou estar subindo, né, que eu vou estar postando, um processo, uma mudança, né, em todas as áreas, né? Todas as áreas, não tem como não mudar. Mas, mais especificamente, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho para vocês minha opinião sobre as diferenças de estudar psicologia no Brasil e estudar psicologia na Argentina. Bom, se esse é o seu primeiro vídeo, então eu vou te contextualizar um pouquinho. Antes de vir para a Argentina, eu estudei 2 anos de psicologia no Brasil, na Pitágoras. E eu achei, quando eu vim para a Argentina, que muita coisa ia ser parecida, por ter matérias, né, que pelo menos o nome eram os mesmos. Então eu imaginei que iam ser coisas bem semelhantes, mas a verdade é que não é bem assim. Tem muitas diferenças. Se você, por exemplo, está aí estudando psicologia ou qualquer outro curso, saiba que se você estiver pensando em modificar sua faculdade e vir para a Argentina estudar na UBA, na UNLP, eu posso falar com mais propriedade da UBA, né, porque é onde eu estudo. Se você está pensando em fazer isso, saiba que não é tão semelhante assim. Você vai sentir um impacto, não é só um impacto das questões culturais e do idioma, que é o que a gente mais espera, né, o que a gente já imagina que vai ocorrer, mas também tem outras diferenças e é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês no vídeo de hoje. Bom, como eu contei, eu fiz 2 anos de psicologia aqui no Brasil, e assim, eu achava difícil, eu achava bem difícil, mas quando eu cheguei na Argentina eu vi que não era tão difícil assim estudar psicologia onde eu estudava. Não estou aqui diminuindo a faculdade, nem o curso, nem os professores, eu tive professores excelentes, minha grade era excelente, mas não é a mesma coisa, gente. Aqui na Argentina é muito mais difícil e eu vou dizer o porquê. Bom, primeiro ponto, assim, de diferente, que a gente sabe, né, que é diferente, é a questão do idioma, né? Isso é o que a gente já espera, é o que a gente já vem preparado. Tem gente que não pensa assim, né? Mas eu te afirmo que é sim diferente. Tem muita gente que acha, português e espanhol é a mesma coisa, é parecido, eu consigo me enrolar, me virar. Não é assim.
Não é assim, é bem diferente, por mais que tem palavras que a gente consegue entender, às vezes a mesma palavra para a gente tem um significado e para eles tem outro completamente diferente. Então, meu conselho, estudem o espanhol o máximo que vocês puderem antes de virem para cá. Quando eu vim, não tinha prova de espanhol, então eu vim sem saber falar nada e isso foi muito complicado para mim. Então, eu aconselho você, até porque agora não tem como, né? Todas as universidades aqui, elas, não as particulares, né? Mas eu tô falando das públicas, elas estão exigindo certificado de espanhol. Então, não tem jeito, não tem pra onde correr, tem que aprender. Então, tente dominar o máximo que você puder o idioma. Essa é a primeira coisa, assim, a que a gente já imagina, é a gritante, mas tem outras diferenças que eu não imaginava. Então, assim, a segunda diferença é o tempo, a duração que tem cada matéria. Então, aqui na Argentina, para começar, entendam que na UBA, algumas matérias vão se dividir como matérias anuais, como psicopatologia e psicanálise. São matérias anuais. Então, você estuda ela o ano todo. Só que assim, as matérias que a gente chamaria aí no Brasil de semestrais, que a gente estuda no Brasil durante 6 meses, ou mais ou menos isso, né? 5 meses e alguns quebradinhos, aqui a gente chama de quadrimestrais. Isso já é um problema, porque diminui o nosso tempo de aprendizado. Porque a gente só vai ter 4 meses, então isso aperta um pouquinho pra gente, né? Essa é a primeira diferença. E é algo que você sente, parece, talvez eu falando assim, parece que 2 meses não vai ter diferença nenhuma, mas tem. 2 meses tem muita diferença. Então, esse é o primeiro ponto. Essas matérias anuais que eu citei aqui, que é psicopatologia e psicanálise, o que acontece? Então, você vai estudar ela por 8 meses, entendeu? No primeiro semestre do ano, você vai estudar ela por 4 meses, que seria de março até julho. E no segundo semestre do ano, você vai estudar de agosto a dezembro. Então, é assim que se divide as matérias anuais. A gente ajeitar um pouquinho aqui, que tá meio frisado, pronto. Enfim, esse é a segunda grande diferença. Eu vou agora explicar com o terceiro ponto o quanto isso impacta pra gente. Porque o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês de diferença é a forma que se aplica os conteúdos na UBA. A UBA ela é considerada uma faculdade PBL, porque tradicionalmente falando, ela tende a querer que o aluno estude em casa e traga para a aula só dúvidas. Então, o ensino PBL é o ensino onde você mais ou menos que aprende sozinho. E em casa você só tira suas dúvidas. E na faculdade você só tira suas dúvidas, mas aprende tudo em casa. Na psicologia, porque assim, a UBA é uma universidade, né? Mas as faculdades, as carreiras, as carreiras, elas vão estar divididas por faculdades, por prédios também. Então, cada carreira tem o seu próprio prédio e por isso a gente chama de faculdade. Então, a faculdade de psicologia, ela não é tão assim, de você ter que aprender em casa e só trazer dúvidas para a aula. Tem professor que é assim, por exemplo, em grupos, esqueci o nome da matéria completo, mas é grupos. Eu tinha uma professora que ela era assim. Ela queria que a gente lesse tudo em casa e na aula a gente só levava dúvidas, comentários, reflexões. E aí, a partir disso, ela ia destrinchando todos os textos e os vídeos que a gente já tinha lido em casa. Mas a maioria dos professores, eles não são assim. Eles adotam esse ensino tradicional que a gente vê no Brasil mesmo, que é dar os pontos principais dos textos. Mas a questão é que aqui, gente, você tem que ter todos os textos na ponta da língua. Não adianta, porque se o professor te faz uma pergunta, é inadmissível que você não saiba, ao menos, do que está sendo tratado. Eles aqui são muito rígidos com isso, então para eles é algo
inadmissível que se eles fazem uma pergunta para o aluno, eles não saibam nem mesmo do que se trata, do que estava falando o texto, qual era o ponto principal que o autor queria trazer. Então, isso é algo que, pelo menos quando eu estudava no Brasil, não tinha. Porque geralmente os professores eles não se apegavam tanto a isso, entendeu? Aqui não tem jeito, você tem que saber, na hora da prova, você tem que estar com tudo na ponta da língua, porque você tem que saber tudo. Parece que eu estou exagerando, mas não é. Às vezes você vai perder nota, porque você confundiu uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que talvez se fosse aqui no Brasil, você poderia pensar, poxa, professor, isso aqui foi porque eu me confundi em tal coisa. Na Argentina não tem isso de, poxa, professor, vamos conversar, professor. Não. Então, tenham isso em mente quando vocês estiverem pensando em vir pra cá. Não é querendo desanimar ninguém, tá, gente? Mas é pra dizer pra vocês que vocês vão ter que estudar pra valer. E às vezes vocês vão ter que estudar 8 horas por dia e às vezes até mais. Não é exagero o que eu tô falando. Eu falo isso com propriedade. A não ser que você seja um gênio, coisa que eu não sou. Aí sim você talvez possa conseguir estudar com poucas horas e conseguir entender tudo e tirar uma ótima nota na prova e tudo beleza. Então, isso relacionado à questão do quadrimestre, né, por ser quadrimestral, isso dificulta ainda mais, porque a forma que eles aplicam o conteúdo é de uma forma muito exigente. E a gente só tem 4 meses para colocar tudo na cabeça, para ter tudo na cabeça. Então, assim, isso complica bastante. Outro ponto que é muito interessante aqui, dizer que é diferente para vocês, é a questão da prova. No Brasil, a gente tem muitas provas múltipla escolha, que a gente chama aqui na Argentina de choice. Aqui, não. Aqui no CBC, a gente tem um pouquinho, e talvez no primeiro ano algumas matérias vão ter, mas a maioria é prova escrita e oral. E quando eu falo escrita, gente, eu estou falando de provas onde você tem, não sei, 4, 5 questões e você tem que fazer um texto de 30 linhas explicando detalhadamente, o mais detalhadamente e o mais sucintamente que você conseguir, ou seja, resumidamente que você conseguir os pontos principais que aquela pergunta ela requer. Então, isso também é outra questão muito complicada, porque você tem que ter um trabalho de síntese muito grande e você tem que também estar realmente muito dentro, muito familiarizado com os textos para você conseguir fazer esse trabalho de síntese e saber elaborar exatamente o que o professor vai querer. Então, o oral nem se fala, né, gente? Porque se o professor te pergunta uma coisa, você não sabe, já era. Se ele te faz 5 perguntas e você acerta 4 e erra uma, já foi. Reprovado. Tem professores que fazem mais uma e eles já te avisam, olha, essa é a decisiva. Se você não souber essa, não tenho como te aprovar. Então, assim, aí a gente pode pensar, nossa, é injusto. É o método deles, entende? Enfim, a gente que tem que se acostumar à forma que eles trabalham, à forma que eles estão acostumados, o método, enfim. Outra questão sobre as provas é as notas. Porque no Brasil a gente aprova com 7. Geralmente a gente tem 2 provas, né? E tem trabalhos para complementar, geralmente 1 ou 2 trabalhos para complementar as notas. Aqui na Argentina a gente só tem provas, não tem trabalhos. E quando tem trabalhos, são trabalhos onde você não tem nota, entendeu? Onde simplesmente o professor quer ver o seu grau de domínio sobre determinado assunto. Então, o que acontece aqui? Isso vai estar melhor explicado em um outro vídeo. Eu tenho um outro vídeo falando sobre essa questão das notas. Então, eu vou explicar mais ou menos aqui. E aí depois vocês procuram o vídeo que está realmente falando sobre essa questão da nota, mais especificamente. Mas para você aprovar, você pode aprovar com 4. Se você tira 4 na primeira prova, 4 a 6 na primeira prova e 4 a 6 na segunda prova, você vai ter que fazer uma terceira prova, que a gente chama de prova final. E para você aprovar nessa terceira prova, você também pode aprovar com 4. Agora,
Se você tira de 7 a 10 na primeira, de 7 a 10 na segunda prova, você não precisa de uma terceira prova, você automaticamente já está aprovado. Não vai ter o trabalho de ter uma terceira prova. Então, assim, mais uma coisa que demonstra o grau de dificuldade que é aprovar aqui. Porque se com 4, em muitas matérias, por exemplo, eu tive, na verdade, a maioria das matérias eu precisei fazer uma prova final porque eu não consegui atingir a média 7 nas duas provas, para não precisar de uma prova final. Então, tenham isso em mente também, que a forma que eles contabilizam as notas é diferente. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Basicamente é isso, gente. As diferenças que eu senti, assim, que pra mim foi as que mais me fez meu cachorrinho tá latindo. É um filhotinho. As diferenças, maiores diferenças que eu senti sobre essa questão da faculdade de psicologia na Argentina e no Brasil foi isso. E é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, entre em contato com a gente pelo Instagram, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês por lá, tá? E tenham em mente isso, se planejem bem, porque sim, vocês vão encontrar alguns desafios ao virem pra cá, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.